Fala meu consagrado, fala minha consagrada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula número 1 do curso Condado Digital. O curso que a gente vai falar de construção de sites, de blogs e, surpresa, landing pages também. E o que é landing page? Eu vou explicar para vocês, fiquem tranquilos. Mas primeiramente queria desejar que você seja muito bem-vindo, que você seja muito bem-vinda. E eu acho que esse é um módulo mega importante para você entender o quanto é legal você ter o seu próprio espaço na internet. E é disso que a gente vai falar aqui. Então vamos embora? Dá uma olhada aqui, ó os slides e a minha carinha voltou. Eu estou aqui novamente, aparecendo, dando a minha cara para você. Tá bom? Então na aula 1, a gente vai falar sobre por que você deveria ter site, blog e usar landing pages, tá? E aí, eu acho mega importante você entender o seguinte. Eu recebi muitas respostas sobre o que as pessoas esperavam ou não desse módulo, e eu entendi o real propósito do Ficção em Pixels nesse módulo. Tô até atrasando um dia ele, porque, assim, é um cara mega importante. E eu descobri exatamente o que eu de fato tô trazendo aqui pra vocês. E aí, eu acho que pra vocês entenderem... Pera, o helicóptero. Ok. Acho que pra vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui o que vai ter nesse módulo e o que não vai ter. Até pra você compreender o que eu tô trazendo. Então, nesse módulo, você vai ver qual que é o objetivo de se criar um site blog? E isso muita gente perguntou, né? Vale a pena eu ter? Por que eu teria um negócio desse? Como é que eu faço para levar as pessoas lá para dentro? Então a gente vai ver isso, tá? Então a gente vai falar de formatos diferentes de sites, blogs e landing pages, né? Como é que eu uso formatos diferentes e por que eu deveria usar determinados formatos em determinados casos. Quais são as ferramentas que eu uso para construir site, blog e landing page? E como que eu estruturo a anatomia do site, do blog, de uma landing page? E essa é a parte mais importante que a gente vai ver lá na aula 3, tá? Por quê? Gente, tem um monte de tutorial aí na internet sobre como que você constrói um blog, mas ninguém te ensina quais são as páginas, os blocos, as informações ideais que vocês precisam ter num site de autor. Então eu quis trazer o maior diferencial nisso, tá? E é por isso que você não vai ver um tutorial de construção passo a passo, embora o pessoal tenha pedido sim lá no formulário. A maioria tava falando assim, cara, na verdade assim, eu até conseguiria ver as ferramentas, ver um tutorial ou outro, porque eu quero saber se vale a pena e como que eu uso pra minha carreira de autor. Então eu não vou fazer um tutorial de construção passo a passo, mas... para compensar, eu vou deixar com vocês uma lista dos tutoriais que eu uso para construir site blog, tá? De qualquer maneira, vocês vão entender como é que funciona. A única coisa que vocês vão ter que fazer vai ser pegar um tutorial desse, seguir o passo a passo para colocar ali no formato e tudo mais. Mas o mais importante vai estar ali na aula de anatomia. E aí, como elaborar e subir um artigo SEO, também não vou falar disso. Por quê? Porque a gente vai ver isso no próximo curso, no Trilha de Migalhas. Então, assim, já vai estar coberto dentro do Ficção em Pixels. Não vou falar de plugin de WordPress e de Wix, porque assim, para quem está começando agora, e é a grande intenção do Ficção em Pixels, não vale a pena eu falar disso. Também tem um monte de outros tutoriais aí que a gente poderia ver. Obviamente no futuro eu posso criar esse tipo de coisa dentro do meu canal no YouTube, alguma coisa assim. Mas eu acredito que não é o momento, tá? E também não vou falar de Google Analytics nem de Google Tag Manager. Eu não sei se vocês conhecem o Google Tag Manager, mas é uma coisa que é bem um pouco mais avançada e também acho que não vale a pena aqui, tá? Então o que a gente vai ver? Por que você deveria construir um site de autor ou um blog? Por que você deveria usar landing pages? Como que você vai fazer isso para os seus objetivos? E as anatomias, né? Como é que você adapta isso para a sua carreira de autor, tá certo? E nessa aula em específico, na aula 1, a gente vai falar qual que é o conceito de mídia própria, né? De eu ter um lugar na internet para mim. Vamos falar um pouquinho de site, vamos falar um pouquinho de blog, vamos falar de landing pages
e quais os objetivos de conteúdo dentro do site, blog, landing page, de acordo com a nossa tabelinha de objetivos de conteúdo, que se você está vendo o curso até aqui, muito provavelmente você vai entender como é que isso funciona. Então vamos falar de... começar conceituando, né? Poder da mídia própria, um pouquinho de teoria aqui, rapidinho. A gente tem 4 segmentos de mídia. Mídia é, né, o meio pelo qual as pessoas chegam até a gente. A gente tem a mídia própria, a mídia paga, a mídia compartilhada e a mídia adquirida. Mídia própria é a mídia de canais que a gente detém os direitos sobre eles. Sites pessoais, blogs pessoais, conteúdo, né? Por exemplo, eu faço um e-book, um infográfico. Esse conteúdo é meu, tá em PDF, é de minha autoria. É mídia própria também. Aplicativo, a newsletter. Por mais que eu use uma plataforma de newsletter, a newsletter é minha. Eu que tenho controle sobre aquilo. A não ser se você estiver usando plataformas de newsletter e não de captura de e-mail. É diferente, a gente vai ver isso no curso do Cartas a Brás Cubas, tá? Mas quando você usa um Tiny Letter ou quando você usa um Substack, é diferente de você usar um MailChimp. Porque o MailChimp é o cara que coleta os e-mails, guarda eles numa base e tudo mais. O Substack ele facilita as coisas pra você só disparar a newsletter. Mas aí na mídia própria, tá? Mídia própria são canais meus. Mídia adquirida é aquela mídia que eu ganho espontaneamente. Imprensa, influenciadores, uma comunidade, SEO, Amazon. Que quer dizer ganhar espontaneamente? É do tipo assim, eu coloco alguma coisa. Por exemplo, eu lancei um livro e a imprensa se interessou pelo meu livro. A imprensa vai lá e dá notícia minha. Então eu adquiri essa mídia, eu não paguei por ela, embora eu paguei por um assessor de imprensa para dar. É até meio confuso. Influenciadores, né? Aquele influenciador que te recomenda por conta. Não tô falando de influenciador que você paga. Comunidade. Aconteceu no Write Together esses dias no meu aniversário. Vários alunos recomendaram o curso Ficção em Pixels porque eles estão dentro da comunidade. Então eu adquiri a mídia que são eles. Começa a pensar nisso. Mídia não é só a TV mais. Nós também somos canais de mídia. Então os meus alunos foram lá, me divulgaram e eu ganhei mídia. Eu adquiri essa mídia. Não paguei por ela a partir dos alunos. SEO também. SEO, Search Engine Optimization. A gente vai falar disso no próximo. Eu explico direitinho em detalhes. Mas é basicamente deixar textos amigáveis para os motores de busca, como o Google e o Bing. Então SEO também é adquirida, porque eu coloco meu artigo lá no Google e eu espero que o Google me reconheça como primeira posição. E a Amazon a mesma coisa. Se meu livro tiver em primeiro lugar, ele aparece primeiro, é uma mídia adquirida. Mídia compartilhada. Redes sociais, plataformas de escrita tipo o Wattpad e o Swig e parcerias. São mídias em que eu compartilho o espaço com outras pessoas. Então, tem muita gente que diz que rede social pode ser mídia própria. Eu não concordo com isso. É um espaço da rede social. Se ela mudar de um dia para o outro, não é mais mídia minha, não é mais mídia própria. Por mais que eu tenha um perfil lá. Então é uma mídia compartilhada, eu estou compartilhando aquele espaço. Plataformas de escrita, Wattpad, o Swig, né? Eu estou compartilhando a mídia com as pessoas que estão dentro daquela plataforma. Entende? E as parcerias, quando eu faço parceria, eu estou compartilhando a minha mídia com a mídia deles. E aí nós dois ganhamos. A mídia compartilhada, o principal é você entender que é ganha-ganha. Se a pessoa me divulga e eu divulgo a pessoa, os dois compartilharam a mídia. Por último, mídia paga, anúncio em qualquer tipo de anúncio, tá? Se eu pagar um comercial na Globo de 15 minutos, se eu pagar um anúncio no Facebook, é mídia paga. Mas, nesse módulo, a gente vai falar de mídia própria. E por que ela é tão importante? E por que ela é mais importante que as outras? Porque ela te torna independente. Na internet, não basta apenas você ser autopublicado para que você seja independente. Na internet, quando você é independente mesmo, é quando você domina os canais de mídia. Quando as pessoas chegam até você pelo seu blog. E olha que legal aqui, eu trouxe o blog do Spore.
E eu comparei ele com o do André Bianco também, que são dois grandes expoentes de fantasia, ficção científica, horror, etc. E aí eu fui ver quantas visitas o Spor recebe por mês. Né? E eu não achei necessariamente. Ele é um cara que, assim, o site dele não tem tráfego orgânico direito, né? Tipo, não chega muito por SEO. Mas o cara tem mais de 81 mil backlinks. O que é isso? Significa que tem mais de 81 mil links na internet apontando para o blog dele. Vocês têm noção disso? Quantas pessoas devem... Eu não consegui achar. Tem alguns blogs que eu não consigo ver. Mas quantas pessoas chegam no blog desse cara só por quem ele é? E é um blog em Blogspot. Que é um que eu não recomendo de jeito nenhum pra você. Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas tem 81 mil pessoas falando assim: olha, vai no blog do Eduardo Spor. Linkando pra ele. Ele é independente. As pessoas já conhecem ele. Obviamente que é um caso totalmente à parte. Ele surfou uma onda muito boa de marketing de influência lá com o Jovem Nerd no passado, no início da internet, mas ele soube construir e manter esse legado. E ele ficou independente. E as pessoas hoje conhecem ele e vão no blog dele sem ele precisar ficar fazendo muito auê. As pessoas simplesmente vão até ele. E aqui eu vou trazer um estudo para vocês. Esse daqui é a Spiegel Research Center e eles fizeram uma comparação do Taco Bell com o McDonald's durante um período e eles viram que o Taco Bell ganhou mais interações sociais que o McDonald's por tráfego de mídia própria, ou seja, o Taco Bell fez tantas ações legais de conteúdo que ele não precisou pagar tanta mídia para alcançar mais interações sociais que o McDonald's. E olha que legal o próximo. Taco Bell vendeu mais, gastando menos em mídia. Ó, aqui é o quanto ele teve de participação em vendas em fast food. E aqui, no eixo Y, né? Participação em vendas, ou seja, quantas vendas eu tive dentro de um determinado período. E aqui gasto em mídia. Quanto que eu paguei de mídia paga mesmo, de custo de anunciar em Facebook, anunciar em televisão, etc. O McDonald's gastou muito mais que o Taco Bell, ó. Tá vendo? Só que o Taco Bell vendeu mais que o McDonald's. Olha que maravilha isso daqui. Porque eles usaram mídia própria. Porque eles aproveitaram os canais de mídia própria. E aí, é aí que eu chego. Por que você deveria ter um site? Passado a gente ter explicado, né, por que mídia própria é tão importante, a gente vai ver por que você tem que ter um site, um blog e começar a usar landing page. Primeiro assim, que um site, a gente vai ver esses 3 pontos, tá? Ele é importante porque ele é seu cartão de visitas, ele é o seu espaço e te permite venda direta. Como que isso funciona, Ricardo? Cartão de visitas. Seu Instagram pode ter uma bio linda, resumidinha, você pode ter uma página de autor super legal na Amazon, no Wattpad, no Swig. Mas no seu site você consegue controlar as informações que estão lá muito melhor. Você não se atém a limites, né? Por mais que você ser conciso é super importante na internet, as pessoas que são realmente seus fãs vão querer saber mais sobre você. E aí você pode descarregar todas as suas informações dentro do seu site, dentro do seu cartão de visita. O site te dá liberdade para você desenvolver da sua forma. E eu não estou falando só de texto, eu estou falando da profundidade de mídia que você consegue dar. Você consegue colocar vídeo, consegue colocar áudio, consegue colocar imagem, consegue colocar tudo isso em contraste com texto. É sensacional. Então, para as pessoas te conhecerem, o melhor jeito é um site. Ainda é melhor que o Instagram, ainda é melhor que o Facebook. Talvez um dia não seja, mas hoje é. Porque é o seu espaço e é do jeito que você usa. E por falar em seu espaço, é a sua casa, é as suas regras. Ter um espaço próprio é o que vai te garantir muitos melhores resultados a longo prazo. Por quê? Porque quando você desenvolve um relacionamento com seus leitores, eles vão lembrar de você. E aí eles vão falar assim:
Ah, o que o Ricardo postou no Instagram hoje? Tá, pá, não sei o que. Ah, não postou nada. Será que tem alguma novidade? O melhor canal que é o site dele. É o site do Ricardo. E aí ele vai pro site do Ricardo e ele vê as informações do Ricardo. No Instagram, eu não consigo ver tudo que o Ricardo tá fazendo. No meu espaço eu consigo. E aí as pessoas conseguem encontrar as informações atualizadas sobre o que eu estou fazendo. Não só sobre conteúdo, não só o conteúdo que eu estou postando no dia a dia das redes sociais, tá? E do seu jeito. O mais importante é isso, do seu jeito. Te dá muita liberdade para você fazer do seu jeito. E venda direta. Hoje em dia existe um conceito chamado de vendas direct to consumer. E aí nascem umas marcas chamadas Digital Vertical Native Brands. O que significa isso? São marcas que estão entregando o produto delas diretamente para o consumidor, sem intermediários. Então, assim, eu acho muito engraçado que os escritores acham a Amazon o máximo. Né? Tipo, finalmente tem um intermediário legal pra mim e tal. Sendo que o mundo inteiro tá mudando essa concepção. Os intermediários, eles já não são mais tão legais. Você tem intermediário no processo, só ferra com o seu processo. O seu site te permite fazer vendas diretas para os seus leitores, sem que eles passem pela Amazon, sem que você perca 70% dos seus direitos, ou de 30% a 70% dos seus direitos em royalties. Você consegue fazer vendas diretas. É sensacional. E o mais importante, né? É uma coisa que está acontecendo no mundo. Seu leitor adora receber o seu livro físico de você mesmo com aquele bilhetinho. Então as marcas já sacaram isso. A gente tem marcas gigantes fazendo vendas diretas. Marcas de varejo, sabe? Aquela que precisava colocar o produto no supermercado, não tá. Tem uma marca de, eu não lembro agora, Coco Legal. A Coco Legal entrega água de coco diretamente pro consumidor. Foi a Azula que fez isso. Diretamente pro consumidor. Percebe? Então, assim, o seu site, o seu espaço, para você ter um espaço ali para vender o seu livro direto, é muito legal. E é o grande movimento das grandes marcas agora. Por que você deve ter um blog? Primeiro, a gente vai olhar, né, um jeito mais macro. O blog, ele te permite postar conteúdo com frequência, ele te permite ganhar autoridade por causa desses conteúdos e ele te dá ele dá o grande respiro do longo prazo, que é o tráfego orgânico, ou seja, gente encontrando o seu site de graça no longo prazo, sem você ter que ficar fazendo muito esforço. Conteúdo. Então, o blog é o melhor repositório para você ter conteúdo gratuito, aberto e proprietário. Não tem nada mais poderoso na internet para condensar o seu universo literário, as suas informações, do que um blog. Não tem. O blog é o melhor espaço para você fazer isso. E além de tudo, o blog ele é muito mais versátil que as outras redes sociais, pelo que eu já falei antes. Você tem possibilidade de usar vídeo, possibilidade de usar ilustração, possibilidade de usar áudio, tudo numa mesma página, tudo num mesmo artigo. Então o blog é o cara ideal para você ter o repositório de conteúdo, e eu sempre digo isso. Não tem conteúdo mais poderoso do que um conteúdo publicado em blog. É o melhor de todos. Dá muito trabalho? Dá, né? Quando eu vou organizar os meus artigos e tudo mais, eu nem tô fazendo pro Write Together. Mas se você for criativo, você consegue criar conteúdo muito bom e perene. Ele se sustenta, o conteúdo das redes sociais ele morre de um dia pro outro. É esse daqui que você tem que olhar no longo prazo. Autoridade. Então assim, você consegue firmar bons espaços de autoridade com as redes sociais. Só que, como eu falei, a vida útil de um post no Instagram é praticamente 24 horas se você não impulsionar. No blog, você tem controle da sua autoridade. O algoritmo não tem poder de derrubar sua autoridade no blog. Talvez o algoritmo do Google, né? Ele derruba um pouco o alcance orgânico e tudo mais. Mas seu blog vai continuar lá.
Se as pessoas estiverem atrás de uma informação mais condensada, as pessoas vão entrar no seu blog. E aí você começa a ganhar autoridade de longo prazo. As pessoas falam, olha, fulano tem um blog que fala disso. Tenho certeza que vocês já ouviram isso entre os colegas de vocês. Tá? Autoridade. Autoridade é o que o blog vai sustentar aí pra você. Uau, aquela pessoa tem tanto conteúdo lá, ela fala tanto sobre isso. Isso é bem legal. E por fim, o blog te traz o tráfego orgânico, que a gente vai falar no módulo Trilha de Migalhas. Fiquem espertos com o Trilha de Migalhas. Mas o blog, junto com o YouTube, é o melhor cara para você fazer o seu conteúdo alavancar tráfego orgânico. Ou seja, tráfego orgânico, gente, colocando aqui de novo, é aquele tráfego gratuito que vem através dos motores de busca. As pessoas encontram o seu site através dos motores de busca e entram no seu site, no seu blog. Tá? Gratuitamente. É um jogo de longo prazo, demora até você ficar em primeiro e tudo mais, mas você vai ganhando visitas, as pessoas vão gostando do seu conteúdo, vão linkando para outros lugares e elas entendem que você é muito bom. Quanto mais você publica no seu blog, mais chances você tem de ser encontrado. E quanto maior a qualidade do seu conteúdo, maior o poder dele de gerar autoridade. Tráfego orgânico. Essa vantagem é sensacional. Vamos falar um pouquinho de landing page, tá? O que é uma landing page? Todo mundo acha que, nossa, um negócio totalmente fora de outro mundo. Não é. Landing page é qualquer página na qual um usuário cai. Então, o artigo no blog é uma landing page. A home do seu site é uma landing page. Qualquer página na internet pode ser uma landing page. O problema disso é... Putz, ter uma landing page não direcionada é muito ruim. Então, os marqueteiros digitais espertos, eles foram lá e criaram ferramentas de construção de páginas específicas para objetivos específicos. Olha essa página aqui do Efeito Orna. É só isso daqui. Cadastre-se abaixo para baixar qualquer material gratuito e ainda ficar por dentro das novidades do Efeito Orna. Pá! Nome, e-mail, quero fazer meus downloads. Acabou. Não precisa de mais nada. Olha o poder disso. E aí a gente quer colocar um monte de frufru no nosso site e na nossa página. Não, porque eu quero mostrar isso. Não funciona. O usuário não quer saber disso. Então, se você quiser que o seu usuário se inscreva na sua newsletter, se inscreva na sua... na pré-inscrição do seu curso, uma landing page. Vou deixar aqui no slide aqui o link para vocês verem, que é só isso daqui. É só. Tem o menu do site delas aqui em cima. Você entra, cadastra e você faz seus downloads. Simples, né? Básico, besta. Então, acho que tem outra coisa legal sobre landing page aqui, que é a comparação. E agora eu vou usar pela primeira vez o Eduardo Spohr como um exemplo não tão legal. Então aqui, ó, a página do Efeito Orna. Aqui tá a página do Eduardo Spohr. Cara, você vai ele linka sempre pra essa página aqui. Dá uma olhada lá na minha página, entra no meu canal do Telegram, tal, não sei o que. Você não encontra nada aqui. É muita coisa. É um monte de coisa, não tem foco. Então, tipo, mas por que ele usa e dá certo, né? E aí eu venho com essa daqui. É a brincadeira do Henry Cavill. Henry Cavill, ele é um homem muito bonito. Então ele vai chamar a atenção mais atenção das mulheres, né? Tipo, pô, a superfície ali chama mais atenção. Ele virou um sex symbol. Várias mulheres na internet declaram que acham o cara muito gato e tudo mais e gostariam de pegá-lo. Então pra ele é mais simples. A mesma coisa pro Eduardo Spohr. O Eduardo Spohr, se ele te falar, você não precisa de uma landing page, usa um blogspot que tá bom, cara, não vai estar muito certo. Sabe por quê? Porque o Eduardo Spohr, ele criou a base dele já. Então quando ele criou a base dele, ele já tem uma porrada de fã e os fãs vão lá visitar o site dele. Você não é o Eduardo Spohr, cara. Você não é. Então não vai achando que tipo, vou fazer que nem ele porque ele fez. O que funciona pros gigantes não funciona pra gente. Ponto. A gente precisa ser
mais inteligente, a gente precisa colocar mais esforço, porque eles não precisam, eles já têm uma puta base, eles já conquistaram isso lá atrás. O esforço eles já fizeram lá atrás, sacou? Então dá uma olhada. Você precisa de landing page sim. Ah, voltando aqui, nenhum deles disse isso, tá? Só pra deixar bem claro. E aí, assim, quais objetivos eu precisaria usar numa landing page, né? Quando eu quero que alguém se cadastre na minha newsletter, é legal usar uma landing page só pra isso. Quando eu quero que alguém faça download de material rico, o que é isso? Quero que a pessoa baixe um e-book, quero que a pessoa baixe o primeiro capítulo do meu livro, quero que a pessoa baixe um infográfico que eu fiz, quero que a pessoa baixe uma ficha de personagem que eu construí, enfim. Também é muito legal que você deixe uma página só pra isso. Quando eu quero pré-inscrição pro lançamento de um livro, putz, landing page é o melhor, não joga pro seu site, joga numa landing page. Quando eu quero fazer a venda de um único livro, eu crio uma landing page para este único livro. Quando eu quiser convidar as pessoas para eventos, para se inscrever em eventos, uma landing page. Quando eu quiser apresentar um pouco mais do meu trabalho, aí aquela página sobre, ela não tem nada de ação nem pedido de cadastro. Mas aquela página sobre, por exemplo, eu levo ela direto para sobre o Ricardo, se eu quiser que a pessoa chegue lá. Então eu apresento um pouco mais do meu trabalho. Aí é para gerar percepção. Mas o que você tem que lembrar é, o usuário não tem tempo, assim como você não tem. Então a landing page leva ele direto pro interesse dele. Elimina um monte de intermediários. Ah, eu tenho que ficar levando a pessoa pro meu site toda hora? Não tem. A pessoa que você tem que levar pro site é o seu fã. Em outro momento. Então você tem que ter landing page por esses 3 motivos. Foco, capacidade de escala e poder de análise. O que é isso? Vamos ver. Essa é uma página que eu fiz na empresa que eu tô agora. E ela é muito focada. É um webinar. Tá? Eu acho ainda que ela poderia ter ficado melhor colocando as fotos dos participantes do webinar aqui. Mas não deu, mas foi muito boa. Foi uma landing page muito boa. Eu queria que as pessoas se inscrevessem no meu webinar. Imagina se eu levasse elas para o meu site, para elas verem o banner do webinar lá, clicar no banner, entrar num formulário de cadastro, ia ser um saco. Então eu levo a pessoa direto para onde eu quero que ela vá. Ela cadastrar esse formulário aqui. Pronto. Ela se inscreveu no webinar. Era só isso que eu queria. Não preciso ficar enchendo o saco dela para ela entrar no meu site. Capacidade de escala. Aqui tem um gifzinho muito legal. Vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. Mas assim, no site é mais difícil de você duplicar páginas. Exceto com alguns plugins aí que eu vou até comentar depois. Alguns temas de WordPress e tudo mais, que você duplica muito rápido. Mas, por exemplo, você tem lá uma página de um livro. Pra que você vai criar outra página de livro do zero? Pega o mesmo modelo, duplica e só acrescenta as informações do novo livro. Nesse GIF aqui eu mostro direitinho, ó, tá vendo? Ó, eu tô na página, eu venho, clico nesse cara aqui, duplico. É uma ferramenta de landing page. A maioria das ferramentas de landing page fazem isso, tá? Eu duplico uma landing page existente. Olha lá. Entrei na landing page, esse daqui é o Unbounce, pra quem não conhece. Tá, dupliquei. Pá. Aí eu crio a mesma página de novo, a cópia da página e só mudo as informações. Então eu escalo muito rápido com landing page. E poder de análise. Sim, eu tenho como usar o Google Analytics para analisar as páginas do meu site, mas na landing page eu tenho como analisar no detalhe, que é tipo assim, quantas pessoas entraram na minha página, quantas pessoas se cadastraram no que eu queria, quantas pessoas avançaram para o próximo objetivo. É muito bom isso. É muito bom. Então quando eu tenho landing pages eu consigo analisar muito mais fácil de acordo com o objetivo que eu tinha. Por exemplo, você quer vender um livro próprio, em plataforma própria. Você analisa quantas pessoas entraram na página do livro, clicaram no botão comprar. É perfeito. E aí você consegue quanto que eu gastei para trazer as pessoas para essa página. E quanto que eu gastei para vender um livro. De fato. Esse poder de análise é mega importante para as landing pages. E aí formatos variados de conteúdo para site, blog e landing pages. Então, artigos multimídia são artigos de blog, sabe? Aqueles que tem texto, vídeo, etc.
páginas informativas, então, sobre o autor, sobre um livro, página de venda de livro, quando eu quero vender o livro, eu tenho uma página de loja, loja online e página de venda de livros são duas coisas diferentes. Na loja eu coloco um catálogo para a pessoa ver. Na página de venda de livro eu vendo um livro só. Eu disseco aquele livro e mostro para a pessoa por que ela deveria comprar ele. São duas coisas totalmente diferentes. Ah, Ricardo, eu não tenho que dar o poder de escolha para a pessoa? Por que você vai dar o poder de escolha para a pessoa sendo que às vezes ela nem quer escolher? Você não está sendo bonzinho, você tá vaidoso, você tá querendo mostrar tudo que você tem. Não é assim. Página de venda de livro e loja online são duas coisas diferentes e essa daqui com certeza funciona melhor quando você quiser vender um livro só. A loja é pra pessoa saber que você existe e tem um monte de coisa. Então um fã que leu 2 livros seu achou demais vai entrar na loja e vai comprar o resto. Sacou? Página de cadastro para material rico, como eu falei, página de cadastro para pré-lançamento, para newsletter e páginas de programas de assinatura também. Isso é um cara um pouco mais avançado, mas você tem como criar dentro do site. E aí a gente vai para nossa tabelinha. Objetivos. Lembra o funil, a jornada, os objetivos de conteúdo e aqui quais são as ferramentas de site blog que eu preciso usar para mostrar para a pessoa que eu tô lá. Agora eu vou ter que diminuir a minha telinha aqui. Tá, aqui tá ótimo. Olha que legal. Artigos no blog eu uso para gerar tráfego orgânico. Então, tipo assim, como é que eu trago as pessoas para dentro do meu site? Eu coloco um monte de artigo lá com palavras-chave relevantes que a pessoa consiga me encontrar. A gente vai ver isso no Trilha de Migalhas. E a pessoa me encontra, ela começa a me descobrir. E aí eu crio relacionamento com essas pessoas. Eu tenho mais artigos, só que eles em momentos diferentes, né? Se os artigos aqui são para as pessoas que nunca me conheceram, aqui eu começo a fazer artigos um pouco mais profundos. E aqui eu faço material rico. Eu entrego PDFs, infográficos, etc. E aí no compromisso, eu peço uma assinatura de news, ou um pré-lançamento, ou a venda de um livro, ou eu mostro a loja. É tudo que eu coloco aqui em compromisso, em autoridade. A assinatura de news é o primeiro compromisso, depois eu vou pedindo os próximos, tá? Obviamente essa ordem pode se inverter, o cara pode comprar meu livro primeiro antes de assinar minha newsletter, mas em geral é mais comum que o cara assine minha newsletter, comece a me conhecer, e aí eu mando um pré-lançamento, mando alguma coisa sobre a compra do livro de fato e por aí vai. E aí no relacionamento, depois que o cara já é meu leitor, aí eu continuo, aí eu venho com um monte de coisa. Eu posso ter artigos no blog para ele novos, posso ter novos materiais ricos um pouco mais densos, eu posso ter condições especiais, descontos e brindes e mimos para esse cara que já é meu fã, que já tá comigo, e eu posso ter um programa de assinatura, tá? Eu usaria mais ou menos esses objetivos. Você pode de fato mudar a ordem aqui, mas aqui é onde vai funcionar melhor, com alguns anos de experiência aí que eu já tenho. A aula 1 é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Até mais.